Momento Esportivo, 11 anos no ar, 11 anos dedicados ao esporte local e regional. Olha, estamos de quarentena, nesse período da pandemia do coronavírus, e estamos gravando aqui da minha residência. Nós fizemos uma matéria essa semana, com a colaboração da professora de Educação Física, nossa colega Tatiana Valadares, que mora em Londres. Vamos lá agora informar para você, direto a Londres, com Tatiana Valadares. O que o país está fazendo desde que essa crise começou? O país tem tentado controlar as fronteiras, tem colocado cartazes com informações de higiene pessoal, distanciamento social, assim, toda vez que você puder fazer, né? E na última quarta-feira foi declarado o lockdown, que é fechar todas as lojas que não forem essenciais, todos os serviços que não forem essenciais, né? Deixando somente os trabalhadores chaves, que são pessoas que trabalham na área da saúde, da segurança e na indústria alimentícia, né? Farmácia, etc. Ele também pergunta quantas pessoas estão infectadas hoje. O número de hoje são 25.150 casos, né? Sendo que só são testados os casos em que as pessoas estão numa situação que precisa de atendimento hospitalar. Então, tem muita gente que ainda não foi testada e não é como na Alemanha. Na Alemanha estão testando em massa e isolando os casos, né? E a Alemanha hoje apresenta um número bem significativamente menor do que o restante da Europa. O número de mortes aqui é 1.801 casos até agora, né? Com a péssima notícia hoje no jornal, né, de que 2 adolescentes morreram, um com 13 anos, o outro com 19, e eles são declarados como saudáveis pela família, sem nenhuma doença que poderia agravar a situação, o que nos leva a repensar a posição do governo brasileiro, né, de que somente as pessoas mais velhas deveriam se isolar. Na verdade, é uma virose desconhecida. O tratamento o tratamento para ela não é estudado a longo termo, né? Então, na verdade, essa foi uma notícia triste para nós hoje, a perca de dos primeiros 2 adolescentes aqui no Reino Unido. Tá tudo parado desde quarta-feira passada, às 8h30 da noite foi declarado o lockdown. Então começou a parar mesmo, fechar todas as lojas e parar prédios com escritório, colocar as pessoas começaram a trabalhar de casa desde a semana anterior, mais ou menos na quarta-feira da semana anterior. As pessoas foram colocadas para trabalhar de casa, se pudesse trabalhar de casa, né? No meu prédio, que normalmente na prefeitura onde trabalham 1.200 pessoas, tinham nem 100 pessoas, né? Porque estavam trabalhando de casa. E o prefeito deu uma verba para quem não tinha computador, internet, uma verba com um teto limite para as pessoas comprarem material que precisassem e trabalhassem em casa. Mas aí, depois da quarta-feira passada, né, com o pronunciamento do primeiro-ministro Boris, aí sim a prefeitura foi fechada e quem está trabalhando somos nós, os seguranças, na área da segurança da área interna e externa. E como todos os eventos foram cancelados, né, o departamento de esporte trabalha de casa, mas todos os eventos esportivos cancelados, né, inclusive a maratona de Londres. Um dos grandes eventos esportivos que pode ser cancelado, não só adiado como cancelado, é o maior torneio de tênis mundial que acontece em Wimbledon. Então eles estão tentando adiar o evento, mas pode ser que não consigam encaixar o evento durante o resto do ano, e esse evento esportivo pode ser que seja cancelado. A próxima pergunta é o que o governo e a prefeitura estão fazendo e ajudando o governo e ajudando nessa crise, né? O que o governo e as prefeituras do Reino Unido estão fazendo? Eles estão tentando sancionar leis, né, que protejam os trabalhadores, né? Então, não só o governo nacional, como os governos municipais
daqui, né? Eles estão tentando criar leis que protejam. Então, uma das leis é, por exemplo, aqui, quem é contratado por uma companhia tem uma certa quantidade de dias que ele pode tirar, né, de licença saúde, pago com o salário total, né? Depois, por exemplo, tem contrato que cobre uma semana, 2 semanas, 4 semanas, né? 4 meses, 1 mês, dependendo do contrato que você tem. O governo não se a sua companhia cobrir, por exemplo, 1 semana e você precisar de mais de 1 semana, você tem que aplicar por um benefício do governo, né? E esses dias de isolamento para o coronavírus não podem ser contados e descontados nessa cota de dias do seu contrato. Você não pode ser demitido se você precisar entrar em isolamento, né? E não pode contar. Para os autônomos, eles estão abrindo uma linha de financiamento com um teto de 2.500 libras, né? Mas você tem que declarar, você tem que apresentar a declaração de renda tua de 3 anos atrás, daí eles vão calcular pelo valor que você tem, né, de renda por mês, o valor que você vai receber de benefício. E esse dinheiro não tem que ser repago para o governo. Então, em termos de leis que protegem o trabalhador, né, que fiscalizam quem é o empregador que está forçando o trabalhador que não é trabalhador-chave a trabalhar, né? A polícia checando, pode multar, pode fechar os lugares, por exemplo, salão de beleza, serviços que não são essenciais. Então o governo tem trabalhado muito para criar leis que protejam a polícia, que reforcem o trabalho da polícia e também que fiscalizem os empregadores e que auxiliem os trabalhadores, né? O Rubem me pergunta se há uma previsão de tempo. O lockdown está declarado por 3 semanas, mas corre o risco de ser prolongado, né? Tudo vai depender de como anda a infecção, eu sei que depois do lockdown, que é o fechamento de tudo, né, que o Brasil chama quarentena, o número de pessoas infectadas, a velocidade da contaminação baixou um pouco, mas eles vão ficar sempre ouvindo a comunidade científica, e o líder da comunidade científica é o Sir Patrick Vallance, né? Ele é o consultor científico-chefe para o governo do Reino Unido. Ele está sempre na televisão falando sobre o que a população deve fazer para evitar a contaminação, o que se pode fazer na sua casa, no trabalho, e é ele que aconselha o governo do Reino Unido, que é a Inglaterra, o País de Gales, a Irlanda do Norte, a Escócia, né? Tem algumas ilhas que fazem parte do Reino Unido. Ele aconselha todo o Reino Unido sobre a quarentena, né? O lockdown. Sobre o esporte, eu falei que todo o treinamento esportivo para as Olimpíadas foi suspenso. Então, os atletas, de vez em quando na televisão, falando que tentam manter o padrão físico, mas não podem ir para o centro de treinamento, não treinam. Tem jogador de futebol, né, que está em casa sem treinar. Então, ontem mesmo apareceu um deles falando que ele estava treinando mentalmente, então ele estava assistindo todas as Copas do Mundo na televisão e tentando ficar mentalmente mais forte, ler e correr para manter a capacidade aeróbica. Mas tem muita gente que vai perder, como que se fala? As habilidades, né? Porque não podem treinar com o treinador físico, por exemplo, né? Então, eles estão treinando pela internet, tentando fazer reuniões online, mas as Olimpíadas, pelo jeito, serão adiadas, né? A maratona foi adiada e a notícia de hoje é que talvez o torneio de tênis em Wimbledon será adiado, né? Todas as corridas de cavalo que são, né, que a família real participa, é muito popular,
foram adiados, né? Futebol, que é o esporte mais popular da Inglaterra, todos os campeonatos foram adiados.